Sapiência, Santa Helena na ciência. Você por dentro dos estudos que estão sendo feitos por nossa gente ou em nossa terra. Sapiência, Rádio Comunitária. É isso aí, começando agora mais uma edição do Sapiência Santa Helena na Ciência. Será que eu já perdi as contas? Essa é a edição número 1, 2, 3, 4, né, Iaki? Oi, Iaki, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Dani, todos os ouvintes. Essa é a quarta edição do Sapiência, já estamos quase perdendo a conta, hein? Coisa boa? Quase perdendo a conta, significa cara. Que tá dando bom, hein? Tá dando bom. E a gente tá aprendendo um monte, né, Iaki? Demais. Então bacana. Tá, então vamos dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado de hoje. Apresenta ele pra gente, Iaki. Hoje quem está conosco é o Marcos Felipe Maciel Pereira. Ele que é estudante da UTFPR aqui de Santa Helena e faz parte do programa de pós-graduação em Recursos Naturais e Sustentabilidade. O Marcos ele está no mestrado desenvolvendo pesquisas. Marcos, seja muito bem-vindo e se apresente também. Oi, Marcos. E aí? Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos, né? É isso mesmo que foi falado. Então, eu estou no mestrado, fazendo pesquisa, né? Seguindo. Que parte do mestrado você tá? Ainda estou no início do mestrado, mas tem uma jornada, mas fazendo a pesquisa e fazendo as disciplinas obrigatórias ali, continuando até o fim do mestrado e continuar até o doutorado e seguir essa carreira acadêmica e também pesquisador. Bom, bacana. O título da pesquisa do Marcos, vou deixar para ele mesmo contar. Ele tem um título mais comprido, tem um título mais curto, e eu entendi por quê, porque são vários trabalhos que já foram feitos, né? Qual que é atualmente o título da sua pesquisa? O título da minha pesquisa são compostos naturais, né, extraídos da planta pitangueira, também conhecido como a pitanga, né, que é a característica do fruto vermelho, contra atividades antimicrobianas, que são micro-organismos que causam doenças em humanos. Que tipo de doença? São doenças como infecção de pele, doenças como cárie, com candidíase, então são vários micro-organismos, né? Até cárie? Até cárie. Então são vários micro-organismos que, então, eu usado esse óleo essencial, né? Isolado esses compostos químicos naturais, né, da planta, para ver essa atividade antimicrobiana e qual é o resultado disso. Legal, legal. Qual que é a tua primeira pergunta, Iaki? Ô Marcos, achei interessante que você já demonstrou interesse, está no mestrado, quer depois seguir para o doutorado. E me conta aí, você já fazia parte, já estudava aqui na UTFPR ou você veio de outra universidade? Você é formado em quê? Passa aí seu histórico pra gente. Vamos lá, então. Onde é que você veio? Passa o currículo Lattes. Então vamos lá, acessar o CNPq, né? Quem entende aí, os pesquisadores Isso, estão vindo, então, nosso currículo, né? Acadêmico aí. Da onde que você veio, Marcos? Eu vim de Santos, então. Olha aí a terra legal. do Charlie Brown. Charlie Brown aí, vim de Santos. E então passei no Enem, né? Pelo SISU. Me inscrevi aqui para o UTFPR, já morei não Paraná, mas não em Santa Helena. E então vim pra cá, me matriculei e iniciei o estudo, né? Então, como estudante de fora, no início é meio difícil, né? Imagina. Até se acostumar com a cultura, né? Questão de alimentação, conversas, né? E aí foi uma experiência incrível pra mim. Tô muito contente, né? Que aqui já vai fazer praticamente 5 anos. Que legal. Você é formado em quê? Eu sou formado, então, pela UTFPR, né, em Ciências Biológicas. Então, Ciências Biológicas. Sim, eu sou licenciado, então, em Ciências Biológicas. E atuo também, né, como biólogo na indústria aqui na cidade de Santa Helena. Ele trabalha também... Bacana. Digamos assim, uma ramificação, né, da profissão dele, né? Que são várias ramificações dessa profissão. Ali é laboratório? Sim. Laboratório, né? Legal. Sou responsável, então, né, o gerente responsável de biológicos, né,
da empresa Macrobio. E então eu faço a produção de micro-organismos. A gente está produzindo fungo, né? Para controle de insetos na agricultura. Então é um jeito sustentável, né? Que não utiliza agroquímicos, né? E desse modo, então, a gente visa uma sustentabilidade para o mundo, né? Como a Agenda 30, né? Que é 2030, aí que tem os requisitos da ODS da ONU. Legal. Show, show. Eu quero começar perguntando que história é essa de pitangueira? Se já existia, assim, um apreço da sua parte pela pitangueira, ou como que a pitangueira surgiu para ser um objeto de pesquisa? Na verdade é o óleo essencial, mas é da pitangueira. Como é que foi essa relação aí com a pitangueira? De onde que começou isso? É uma planta nativa daqui? Conta um pouco aí dessa sua história com a pitanga. Assim, a pitanga, então, desde criança, né, brinca na rua e é normal a gente encontrar, às vezes, a pitanga, então acaba comendo, né, com uma criança curiosa, né. Frutinha vermelha. Frutinha vermelha. Bonita. Boa, né, cara? Chama a atenção, né, e aí você come, você é gostoso, né, e você acaba comendo mais. E aí, com a professora doutora Josiane Ascari, né, ela me deu essa oportunidade, então, né, de estar estudando a pitanga, a pitangueira, e aí eu fui me aprofundando e já tinha também esse conhecimento, né, de criança, gostar da fruta, então iniciou aí esse processo. Uma hora dessa vai sair uma tatuagem de uma pitanga. Ou já tem? Ainda não. Ainda não. A gente já entrevistou a Cirlei também, que falou de óleo essencial, mas da copaíba, né? Eu acho que era o óleo vegetal daí, né? Ah, era o óleo... tem uma diferença entre o óleo vegetal e o óleo essencial, né? Então, conta pra gente o que é o óleo essencial, então. Sim. O óleo essencial, então, são compostos voláteis, né, que são produzidos pela planta. A planta, então, ela produz compostos para o seu crescimento, né, a maturação, e também para proteção. Então, esses compostos voláteis, né, que fazem parte do óleo essencial, são para sua proteção. Então, para proteção contra insetos, proteção contra outras plantas, né? Então, esses mix de compostos voláteis formam o óleo essencial. O óleo vegetal, ele já seria, por exemplo, um óleo que é extraído da semente. Por exemplo, tem um óleo de girassol. Né? E da copaíba que a Cirlei falou pra gente. Exatamente. Cara, mas assim, eu não entendo nada disso. Acho que a IAC também não. Com certeza não. Mas, assim, ainda fiquei boiando. Como é que você tira da planta, então, esse óleo essencial? Como é que é a extração do óleo essencial? É bem bacana, assim, a gente pensar como que é feito, né? Normalmente a gente toma chá, né, chá de folha de limão e tem atividade, né? Para dor de chá garganta. Da própria folha de pitanga, já vi pessoas tomando também. Sim. O óleo essencial, ele, então, para extrair ele, é retirado, então, é coletado as folhas, né? Tem um período... É da folha. É das folhas. Então, tem um período melhor, assim, para fazer essa coleta. Então, ou de manhãzinha ou durante a noite, né? Que tem a concentração maior desses compostos. Ah, é? Sim. Tem um horário, então. Tem um horário. Porque o metabolismo dela, à noite, já é para proteção, né? Ah, tá. Durante o dia ela está fazendo fotossíntese, que é para o seu crescimento, e durante a noite ela está ali fazendo outros compostos, que é para sua proteção. Ah, entendi. Então, por isso que é mais ideal. E aí você vai ter uma concentração maior. Logo, você extrai, então você diminui esse contato, então você tritura essa folha, né? Coloca para aquecer, e aí, por conta do aquecimento, esses compostos voláteis, né? Eles vão ser liberados no ar e depois acontece uma condensação que vira para o estado líquido de novo. E aí ele tem uma característica de óleo. Começa a pingar as gotinhas, né? Eu já vi em filme, às vezes. Cara, né? eu acho que eu já vi em filme também isso daí. Então você quer dizer que a partir do aquecimento da folha, aquece como, na prática? Aquece na água, né? Assim, na água. Na água. Ah, tá. Daí... Põe as folhas na água, então, e vai ser aquecido.
Isso. Vai virar tipo um vapor, entendi. esse vapor vai ser condensado de novo e vai ser condensado em forma de um óleo. De um óleo, exatamente. Ô Marcos, eu tenho uma dúvida. E a gente vê por aí, tem, né, os vidrinhos de óleo essencial para comprar. Geralmente óleo essencial é bem caro. Quanto precisa de folha para produzir uma quantidade aí de 50 ml mais ou menos? Ou qual que é a quantidade que vocês usam ali? É uma medida que você possa passar pra gente entender. Assim, é utilizada uma quantidade de biomassa de folhas bem grande, né, para ter uma quantidade de óleo essencial assim, relativamente pouca, né, vendo a quantidade de folhas ali. Então, isso depende de cada árvore, né? Então, de cada planta que vai ser. Entendi. Então, assim, depende, não tem como eu passar uma quantidade. Mas da pitangueira, por exemplo, você já colocou quantas? Como é que é quando você vai tirar o óleo essencial? Você coloca quanto? Por exemplo, você consegue, então, ali uns 400 gramas, né, de folha ali, e aí você consegue em volta de 5 ml de óleo. Só que é bastante. Né? 400, a folha da pitanga é pequenininha, né? Fininha, você tem que triturar. Então, só que é um óleo, ele é bem concentrado. Então, para você estar utilizando, por exemplo, em perfumes, né? Você coloca 2 gotas, 3 gotas. Então, a diluição dele compensa. Entendi. E já fica cheiro assim no ar na hora que você vai fazer esse processo? Sim, é bem característico, né? O óleo essencial é bem usado em perfumes, né? Então, você comprar um perfume, você sente, né, o cheiro do perfume. Ainda bem que você escolheu alguma coisa cheirosa, né, pra fazer, né? Escolheu bem escolhidinho. Agora, a parte de você colher as folhas nesses horários, aonde que você colheu essas folhas, assim, só por curiosidade? Foi colhido, então, aqui no Paraná, né? Na cidade de Itapejara do Oeste, que é a cidade onde que a minha orientadora mora, né? Então, os pais delas moram lá, né? Então, foi coletado lá e aí foi trazido para a UTF para a gente fazer essa extração. Entendi. Mas nesse caso foi coletado em outra cidade, mas poderia, por exemplo, ser coletado aqui ou em outra cidade? Sim, poderia ser coletado. Como ela é uma espécie nativa, então é encontrada no sul, no sudeste, no centro-oeste e no nordeste do Brasil. Legal. E na tua pesquisa você fala que é então o óleo essencial da pitanga para ser usado contra micro-organismos, é isso, né? Isso. Mas isso aí na prática você faz o quê? Como é que isso daí funciona? Você coloca o micro-organismo e coloca o óleo e fica olhando? Eu não consigo imaginar. Assim, né? O micro-organismo a gente não consegue ver a olho nu, né? Então a gente usa um microscópio, certo? E coloca o óleo essencial, né? Só que eu fiz um processo de refinamento. Então eu isolei, né, 3 compostos químicos do óleo essencial, que são as celinas, 2 compostos, e o furanodiano. E aí, através desse isolamento, então ficou fracionado, né, esses compostos. E aí eu utilizei esses compostos, então coloquei numa placa junto com o micro-organismo. E assim eu vou acompanhando durante o tempo a diminuição da quantidade de micro-organismos que tinha do início até o final. Vai observando, né, a ação ali do composto com o micro-organismo. Exato. Você está no início da tua pesquisa. Já teve outra pesquisa nessa área antes que você pôde dar continuidade ou você está começando agora nessa área do óleo da pitanga? Tem bastante... Aqui no campus da UTF. No campus da UTF, então, a minha pesquisa iniciou, então não tinha antes nenhuma, né? Então, inédita, então, digamos assim. Sim. E então aqui na UTF não tinha. E aí eu iniciei com a pitanga, né? E continuei com a pitanga mesmo, por causa que se foi adquirindo mais experiência. Agora, uma curiosidade. Você iniciou com a pitanga e para o doutorado, você tem interesse em continuar nessa mesma área dos óleos essenciais, com a pitanga, ou você vai mudar? Agora com o meu estudo, né, que eu tive durante a graduação,
e meu trabalho profissional e um mestrado, então eu tô pensando em fazer um mix desses produtos, né? São produtos, né? Então tem produtos para agricultura, um produto então para doenças humanas, então fazer um mix para saúde, então fazer um mix desses produtos, né? Uhum. E aí mais para frente, quem sabe abrir uma startup, poder comercializar isso, e com foco então tanto para agricultura, tanto para saúde, mas o foco maior para agricultura agora. Quando você fala ali que você coloca essas propriedades ali do óleo essencial da pitanga em contato com o micro-organismo para você ficar observando, existem milhares de tipos de micro-organismos. Como é que você fez essa escolha e como é que foi, assim, se você pode me passar alguns resultados melhores, outros piores que você observou? Sim. Como é que você escolheu qual que era o micro-organismo? Então, a professora doutora Érica, né, essa parte de micro-organismo, então, de microbiologia, ela trabalha já com esses micro-organismos, então ela já tem identificado o que é cada um, certo? E aí, com isso, né, com o auxílio dela, a gente utilizou, baseado na literatura, né, qual seria mais efetivo. E aí a gente conseguiu um resultado, né, que esses compostos, então, para infecção de pele, para cárie e para candidíase, esses compostos, então, eles inibiram o crescimento, né, e o crescimento do micro-organismo, e mataram também o micro-organismo, assim tendo efetividade para a questão da saúde. Que legal! Então esses três aí, a cárie, a infecção de pele e a candidíase, você testou e deu bom. E teve algum assim que não deu bom, assim, que não funcionou? Sim. Teve outros micro-organismos, né, que a gente testou também, que não deu certo, né, que eles continuaram a crescer, mas que também são resultados, né, e tem que ficar descrito na literatura para que outros pesquisadores, quando for fazer, já sabem que não deu certo, né. Então, temos, por exemplo, micro-organismos que causam doenças, por exemplo, pneumonia, né? E aí continua crescendo, né, na pesquisa ali, no experimento, e aí ele não deu certo. E então a gente só relata, né, que não deu certo para que fique registrado isso. Que legal, hein, Aki? E esse é o do que não deu certo, no caso, é com o óleo essencial, os compostos do óleo essencial da pitanga, mas de repente se for testar, né, de uma outra planta, talvez funcione ou não também, né? Sim. Se for testar de outra planta, né, ou outros compostos... Vai ser um resultado, né, ou mesmo, ou diferente também. Sim. Ou outra metodologia, né, fazendo de um outro jeito. Eu digo de outro jeito, fazendo, por exemplo, testando ele de outra forma. Testando o mesmo componente pode ser testado de outra forma ou daí tem que ser outro testando, por exemplo, um outro composto junto, né? Uma associação então, sim, de porque compostos. Aí causa um sinergismo, né? E com isso... Uma mistura ali, digamos assim, né? E aí com isso pode dar um efeito melhor. Olha só. E quando você está fazendo essa pesquisa, você está contribuindo ali para a tua área, né, que é a área da biologia, mas várias outras áreas também vão poder se apropriar disso, né, a química, outras, né, a parte também de estética, cosméticos, né, não só a farmacêutica no sentido de cura de doença, né, mas tem também uma parte estética. Até os óleos essenciais, alguma coisa que a gente hoje usa de aromaterapia, né? O uso dos cheiros, dos aromas para promover a cura, né? Você pensou nisso também a hora que você foi escolher esse tema? Sim. A aromaterapia, então, ela tá no SUS. Né? Ah, é? Olha aí, ó. Desde 2006, então ela tá no SUS. E são, então, aromas, né? Que tem a finalidade, por exemplo, para dor de cabeça. Então, o óleo de lavanda, então ele alivia a dor de cabeça, né? Por exemplo, o óleo de eucalipto, se passado
no peito, né? Ele tira então o catarro ali que está no pulmão. Claro, com isso, com indicações médicas, né? É bem bom deixar registrado. E também tem um óleo de alecrim, né? Que ele tem estudos que é bom para atenção, para concentração e para memorização. Tem relatos, por exemplo, de gregos antigos que usavam guirlanda de alecrim na cabeça, né? Um arco na cabeça. E isso tem relatos que ajudavam na memorização desses gregos. De pitanga não tem nenhum relato de grego, não. Não, de pitanga não. De pitanga tem a origem, o nome, né? Pitanga tem a origem do tupi, né? Por ser uma planta nativa, né? Aqui do Brasil mesmo. E aí tem a origem do tupi, que é o pitag, que significa vermelho. Então, por causa da característica do fruto, que ele é bem avermelhado. E bonita, né, Iac? Bonita e deliciosa, né? Sim. Às vezes eu caminhar na rua, tem uns pezinhos aqui pela cidade, né? O pezinho... toda vez eu cato, não tem, né? Se não é tu, é outro. É verdade. O que mais, Iac, você tem de curiosidade então, aí? A gente comentou agora da aromaterapia. A aromaterapia, né? Ela ainda é um pouco polêmica, né? Às vezes eu vejo, assim... hoje tem algumas marcas bem famosas de óleos essenciais, que são um pouco mais caras, né? E tem uma propaganda muito grande, um marketing muito grande hoje em cima disso. E em contrapartida, às vezes você encontra aí pessoas comentando na internet que não é bem assim, que não é uma cura, né? De repente, achei legal que você enfatizou aí que a pessoa pode usar, mas com prescrição médica, né? Com cuidado, com orientação. Então, existem alguns óleos essenciais que hoje já têm estudos, né, pesquisas que comprovam mesmo essa relação, e outros talvez ainda não, pesquisas em andamento. Como é que é isso? Sim. Tem bastante óleo, né, essencial para venda, isso é bom, né? Aquece esse comércio. O Brasil é o 6º país que exporta óleo essencial, né? Então, o óleo essencial de laranja, por exemplo, o Brasil é o maior exportador, né? E o óleo essencial, ele tem essa prescrição médica, certo? E tem estudos, né? São estudos, sempre tem que ter baseamento científico, né? Com a sua comprovação, né, do que ele é capaz de fazer, como por exemplo aliviar dor de cabeça, lavanda, né? atividade ariana. Tem, por exemplo, óleo de citronela, né, que tem atividade contra os insetos, né? Repelente, né? Sim, repelentes, né? Então são repelentes, né? Como por exemplo aqui no Paraná, né, tá tendo um grande índice de Aedes aegypti, né? Com certeza, sempre tem, né? E tá causando muita dengue, então quem tem citronela em casa, né? No final depois eu vou estar passando uma receitinha então para fazer um aromatizador. Mas olha aí, hein? Já vamos ganhar uma receita, Iac. Cara, eu não sei que planta que é citronela, vou pesquisar. Parece uma cidreira você olhando, mas não é. Sim, eu só vejo no rótulo. Tem um cheiro de eucalipto, assim. Eu vejo no rótulo dos repelentes, ou, né, às vezes a gente compra um aerossol, aí tem lá com citronela ou sem citronela. Mas eu vou querer tem receita também com pitanga? Vai ficar devendo a receita. Pitanga mais o óleo essencial mesmo. Tá. Então tá, mais curiosidades aí antes dele passar a receita, Iac, ou deixamos ele passar a receita aqui? Deixamos ele passar a receita, né? Ô Marcos, seguinte... Você está aí nessa etapa, digamos assim, uma segunda etapa já dentro da universidade, que é o mestrado, né? E muitos outros ainda começam, né, a primeira etapa com a graduação e tal, já depois pensar na pós-graduação. Qual que é o recado que você deixa para o santelenense em relação à oportunidade que você está tendo? Relata para eles como que é essa oportunidade, como é que o santelenense pode enxergar a UTF-PR e os estudantes. Eu digo que a UTF-PR, né, ela foi um divisor de águas para mim. O estudo, né, é um divisor de águas, né? Então, se a gente estudar, a gente vai conseguir, vai alcançar,
É claro que tem as dificuldades, mas a gente tem que continuar tentando. Então, a UTFPR, ela me mostrou minha profissão, né? O que eu gosto de estudar, conseguir estudar, né? E também essa Santa Helena me acolheu e sou muito grato por isso, né? A todos. Então, assim, a UTFPR, ela me ajudou muito, né? Em questão profissional, né? Então, antes de terminar a faculdade, eu já tinha um emprego, né? Então, isso é muito importante. E também tive a oportunidade para ir para Portugal, né? Também, só não fui por conta que aconteceu bem na pandemia, né? Mas tive essa oportunidade também. Então, eu acho que assim, a UTFPR, ela ajuda bastante, né? Pro pessoal que está nos ouvindo, assim, pode acreditar na faculdade, porque ela tem o seu nome, né? E com certeza ela vai agregar muito no seu conhecimento. Com certeza. Show, Na minha vida foi assim também. Eu fiz o TFPR em Medianeira, mas eu fiz o ensino médio técnico lá. Né? Tá. Saí com o ensino médio, mais um curso profissionalizante. Hoje eu atuo nessa área, no serviço público, né? Já há 7 anos. E assim, em dezembro me formei. No outro ano, em março, fiz concurso e em maio já estava trabalhando, né? Então, hoje eu estudo e trabalho, mas também, assim, eu tenho um carinho imenso pela UTFPR, né? Porque tive a oportunidade de fazer o ensino médio lá em Medianeira, tinha aula com os professores da graduação, então eram professores excelentes, né? Um ensino, assim, a gente tinha noção que era um ensino médio acima, né, da rede pública normal, né, a rede pública estadual. E, cara, realmente, assim, mudou a minha vida através da profissão, né? Excelentes professores, te abre, um né, preparo já para fazer vestibular, para fazer ENEM. Muito bom. Muito legal. Marcos, então vamos lá, a receita com citronela é a receita de um repelente? Isso. Então bora lá. Então a receita, né, da citronela então para repelente de insetos, né? Então até para evitar a dengue, né? O inseto aí, o mosquito Aedes aegypti, certo? Bom. Então, você retira, então, faz a coleta da folha de citronela, né? Se você não tiver no quintal, pede pro vizinho ali. Alguém vai ter. Dá uma procurada, né? E aí, você, então, pica essas folhas, né? Pra diminuir o tamanho. Você coloca num pote de vidro e coloca álcool 70. Então, você agita bem com álcool 70 e a citronela dentro desse pote de vidro e deixa durante 10, 15 dias fechado, tá? E aí você vai agitando durante esses dias. Depois você coloca as varetas, abre o pote e coloca as varetas, né, com as varetas de madeira. E aí você vai estar fazendo um aromatizador caseiro. Olha aí. E isso ajuda a repelir o mosquito. Isso ajuda a repelir os insetos e mosquitos. Show, hein? Que legal. Vou atrás de citronela, comprar uma mudinha já pra pede nos pedir, grupos, né? Nos grupos do WhatsApp alguém deve começar a cultivar para fazer a tua receitinha, que legal. Sim. E que mais gente plantem também pitangas, né? Essa fruta nativa que, lógico, por ela ser daqui, ela resiste tão bem ao clima, né? Ela vai que vai mesmo, pra gente ter também mais fruta, mais aroma, mais tudo, né, Marcos? Com certeza, né? Plantar mais pitanga aí, essa cor do fruto vermelho, é bem gostoso e é uma espécie nativa, né? Muito bem, e com isso então a gente está agregando aqui para Santa Helena, né? Claro, atrai abelha, né? Faz todo o processo aí biológico no qual pertence. Bom, acho que é isso então, né, Nhaki? É isso. Muito obrigada, Marcos, por ter vindo, aceitado o nosso convite, ter vindo aí nesse dia frio que faz hoje aqui em Santa Helena. Hoje tá... Lá você veio de Santos, lá dá frio assim também? Não chega a dar tão frio assim, não. Marcos, muito obrigado. Depois esse podcast também vai estar no fmcomunitaria.com.br e no nosso canal da Rádio Comunitária Liberdade FM no YouTube. Valeu? Obrigado, gente. Foi uma honra estar aqui. Obrigado a todos os ouvintes. E valeu. E espero até a próxima. Isso aí. Valeu, Nhaki. Valeu, obrigada, Marcos. Parabéns pelo trabalho. Sucesso aí na jornada do doutorado depois, nas tuas conquistas. É isso aí, a gente se vê no próximo Sapiência Santa Helena na Ciência.